Fala aí, aprendiz! Nesse vídeo eu vou falar as 5 funções de um social media e como executar cada uma dessas funções. Nos últimos anos, nós vimos que a profissão de social media está cada vez mais inserida e mais importante no mercado. Mas por ser uma área nova, muita gente ainda não tem uma ideia bem definida do que faz realmente um social media. Isso pode causar desvio de função ou até mesmo sobrecarga do profissional, já que quando você não sabe o que fazer, você acaba aceitando qualquer coisa. Mas não tem problema, eu vou te mostrar aqui as 5 funções do social media e como você vai trabalhar com essa área que está só crescendo. Primeiramente, você precisa saber que o social media é o profissional responsável por gerenciar a rede social da empresa e posicionar ela no mercado através do marketing de conteúdo e da geração de valor. Existem várias maneiras de fazer isso, mas vai depender do social media criar as melhores estratégias para conseguir fazer esse posicionamento, para conseguir fazer com que o cliente seja visto por quem acompanha ele nas redes sociais. Mas para poder criar esse planejamento e criar essas estratégias, você precisa saber qual é a função de um social media e como aplicar isso na sua linha editorial. Bem, a primeira e mais óbvia dessas funções é o gerenciamento das redes sociais. Ou seja, você vai escolher qual é a melhor rede para trabalhar com esse cliente, para criar o conteúdo para esse cliente, criar a linguagem que vai ser aplicada em cada uma dessas redes sociais. Por exemplo, se vai ser uma coisa mais informal, se vai ser alguma coisa mais divertida, é você, social media, que vai definir qual é a linguagem, como que você vai falar com o seu público em cada uma dessas redes. E por falar em estratégia, a segunda função é a estratégia de conteúdo. Criar o roteiro, definir essa linguagem e criar as linhas editoriais para conversar com a sua audiência também é função do social media. Você não vai sair postando qualquer coisa. É preciso ter uma meta e um objetivo. Por exemplo, se você quiser que as pessoas comentem mais nos seus posts, você precisa criar um conteúdo que se identifique com a sua audiência, incentivando ela a falar com você. Eu tenho um vídeo falando só sobre esse tipo de criação, esse tipo de conteúdo que você vai criar e as diferentes ferramentas que você vai aplicar. Vou deixar o card aqui em cima para você ver. Isso que eu disse sobre simplesmente não postar tem a ver com a terceira função, que é interagir. Claro que tem coisa que só o cliente vai saber responder, mas aí é cargo do social media, junto com o cliente, encontrar a melhor maneira de conversar com a sua audiência, conversar com o seu público e criar esse tipo de interação. É importante até tirar uma hora do seu dia para poder interagir. Curtir em outras postagens, comentar, ou seja, socializar. E por falar em interação, esse é o momento que você deixa o seu gostei aqui no vídeo, enquanto eu falo da quarta função, que é a produção de conteúdo. E agora você vai notar que eu não falei criação de conteúdo, e sim produção de conteúdo, pois o social media é responsável apenas por delegar essa função. Ele não vai criar, ele não é design, ele não é editor de vídeos. Embora muita gente ache que para ser um social media você precisa executar essas tarefas, a verdade é que o social media vai ser um maestro ali, ele vai demandar essa função. Por exemplo, se você vai criar 10 posts, 10 vídeos e 10 fotos, você vai precisar de um designer, um videomaker, um editor de vídeos e um fotógrafo. Claro que para você que está começando a trabalhar nessa profissão, você pode não ter condições de pagar esses profissionais. Então você pode até se arriscar a criar. Mas lembre-se que isso não é função do social media. Agora que você viu tudo que um social media precisa fazer, vou falar a quinta função que eu considero uma das mais importantes, que é a análise de métrica. Porque não adianta nada você postar e não entender muito bem por que você postou e quais foram os resultados dessa postagem. Depois de produzir o conteúdo, de postar e de interagir com o seu público, você precisa entender o que deu resultado e o que não deu, para poder aplicar isso no próximo período, que pode ser de uma semana, um mês ou até 6 meses. E eu nem coloco aqui um ano, porque como as redes sociais estão sempre inovando, o seu planejamento precisa ser fluido, precisa ser maleável, já que sempre que acontece uma mudança no Instagram, você precisa adaptar o seu conteúdo. Agora que você já sabe o que faz o social media, está na hora de se especializar nesse mercado que está crescendo. Se você ainda não sabia dessas funções, deixa o seu like aqui para ajudar a gente a criar conteúdos como esse. E se você já trabalha com social media, deixa aqui nos comentários se alguém já pediu alguma coisa fora dessas funções. Escreve aí, deixa a sua experiência, o que já aconteceu com você trabalhando como social media. Eu espero você no próximo vídeo e vem aprender com a gente.